porque aquela pessoa que chegou ali pra mim, independente se tem 50 anos, se tem 70, se tem 90, ela é uma pessoa que ela tem uma história. Ela veio dali, não foi assim, chegou agora e me contou. Não, ela tem tudo. Então, assim, quando eu conheço sobre a base de relacionamento familiar mesmo, quantos irmãos, eu tenho paciente, tem 22 irmãos, né? Então, assim, dá pra dizer que tem amor de pai e mãe? Claro que os pais fizeram melhor, mas não dá pra atender 22, né? Então, quando você vai contextualizar isso, então que tipo de casamento que ela teve, como é que ela cria os filhos, o que ela tá fazendo às vezes para buscar um relacionamento melhor com o neto, já que ela não conseguiu ter um relacionamento também com os filhos às vezes. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, é importante entender que todo mundo que chega, ela tem um contexto, um histórico, né? Grande a maioria das vezes. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Power Talks. E o assunto hoje é muito sério. Você já deve ter passado dos 30. Se não passou, espero que você passe. A gente vai te ensinar aqui a envelhecer. Como que você vai daqui para frente pensar lá na frente para ser um velho, um idoso funcional e que, de fato, vive bem. Exatamente. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui a doutora Priscila Mussi. A doutora Priscila é uma referência nacional em cuidado de idosos, ela é geriatra e ela já atendeu mais de 5.000 pacientes. Gente, é muita gente. Aliás, ela tem várias histórias boas para contar, né, meu amor? Priscila, muito obrigada por estar aqui. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu tô adorando esse convite. Muito obrigada mais uma vez. Eu tô emocionada de estar aqui com vocês, né? Amigos de pouco tempo, mas amigos de muitas bênçãos, com certeza. Muito bom. Priscila, sempre que a gente chama um médico aqui, alguém da área da saúde, eu gosto de começar entendendo qual que é a sua visão sobre saúde. Então, como é que você define saúde? Então, saúde pela Organização Mundial de Saúde, né, seria o bem-estar biopsicossocial. E, na verdade, é isso que a gente tem que pensar mesmo. A pessoa, além de fisicamente bem, ela tem que também estar socialmente bem e mentalmente bem. Perfeito. E, claro, né, não tem como. Se a gente estiver em um lugar com muitas dificuldades, né, sociais e tudo, isso acaba tendo um prejuízo maior para a saúde dessa pessoa, né? Legal. Por muito tempo, a definição de saúde era a ausência de doença, né? Você acha que essa mudança da ausência de doença para algo muito mais completo, né? Que a gente já traz a questão psicossocial e tal, tem mudado a forma que a medicina enxerga o paciente e trata as suas condutas ali? Ou você acha que está só no papel? Não, eu acho que isso tem mudado muito. Tanto que uma das coisas que hoje todos nós perguntamos, né, como profissionais de saúde, é realmente, né, como tá o seu emocional, né? É casado, é solteiro, mora onde? Tem filhos, mora com quem em casa? Tem alguém que ainda te preocupa muito, né, em questão de saúde? Então, às vezes, tem algum filho com algum problema ou tem um pai que tem que cuidar. Então, será que isso não é uma coisa que está afetando o emocional? E, querendo ou não, a gente pergunta, né? Escolaridade, religião. Então, porque tudo isso faz diferença na forma como essa pessoa vai se comportar em relação à saúde dela, ao que ela deseja para a saúde e do que ela consegue chegar também. Legal. Perfeito. E, nesse contexto, qual que é a importância da gente olhar, quando você olha para um paciente idoso, né? Você olhar a mente, o corpo dele e também questionar como é que estão os relacionamentos na vida dele, para a vida, para a longevidade dele. Isso, porque aquela pessoa que chegou ali para mim, independente se tem 50 anos, se tem 70, se tem 90, ela é uma pessoa que ela tem uma história. Ela veio dali, não foi assim, chegou agora e me contou. Não, ela tem tudo. Então, assim, quando eu conheço sobre a base de relacionamento familiar mesmo, quantos irmãos, eu tenho paciente, tem 22 irmãos, né? Então, assim, dá para dizer que tem amor de pai e mãe? Claro que os pais fizeram melhor, mas não dá para atender 22, né? Então, quando você vai contextualizar isso, então que tipo de casamento que ela teve, como é que ela cria os filhos, o que ela tá fazendo às vezes para buscar um relacionamento melhor com o neto, já que ela não conseguiu ter um relacionamento também com os filhos às vezes. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, é importante entender que todo mundo que chega, ela tem um contexto, um histórico, né? Grande a maioria das vezes. Isso é muito legal, é uma coisa que a gente tem observado. Todas as vezes que a gente entrevista médicos e a gente só chama aqui pessoas que a gente realmente acredita no trabalho e na conduta, a gente observa quanto cada vez mais a medicina está preocupada com essa
integração mesmo do ser humano, assim, de perceber que o diagnóstico não está só ali naquele exame de sangue que tem um referencial bom ou ruim, e que é no contexto todo, né? Aí até me surgiu uma questão assim, porque quando a gente fala de idade, a gente sempre pensa em viver mais, né? Eu acho que é uma preocupação de todo ser humano. Como é que a gente faz para viver mais? Mas o que seria a gente viver mais vivendo bem? Eu falo muito isso, assim, não adianta chegar aos 200 anos, é possível através de máquina, é possível através de tudo daqui a pouquinho, mas chegar com qualidade aos 70, a 80, entende? Você fazendo tudo, você dirigindo. Eu tenho um paciente de 85 anos que dirige moto. Uau. Eu tenho um paciente... Por favor, não me invente, tá, Luiz Antônio? Quando eu entrar na crise dos 80, meu amigo, vocês vão ver uma coisa. Eu tenho um paciente de 90 que vai conversar sobre prótese peniana, entendeu? Então, eu Legal. tenho paciente eu tenho mulheres de 75, 80 que estão viúvas, mas não querem desistir da vida, querem ainda viajar, ter amigos, tudo. E uma das coisas que a gente fala muito no envelhecimento é que eles têm tempo para fazer amigos, eles têm tempo, coisas que na nossa idade a gente não tem muito. A gente tem os amigos do trabalho, você até consegue um amigo ou outro, mas os amigos geralmente vêm de uma época que você não trabalhava tanto. Sim. E aí, quando você envelhece, você pode, de novo, buscar a ter relações mais profundas. Faz então, sentido. entender sobre isso é muito legal, né? Legal. O que eu acho que eu queria fazer aqui pra gente conseguir ajudar todo mundo, né? A gente construir como que a gente hoje consegue pensar lá na frente, né? Porque eu acredito que a gente constrói a nossa velhice agora, né? Independente de onde você tá, é começar agora, né? Não tem cedo ou tarde, né? Mas, assim, o que você vê nos idosos que você atende de maior nível de disfunção, assim? Você acha que é, sei lá, é corporal, é mental, é espiritual? É Motora? Motora. Um paciente que não tem atividade física na vida toda, ele envelhece da pior forma possível. É o paciente que vai ser diabético, vai ter dor crônica, e a dor não mata, mas ela judia tanto que a pessoa realmente sofre por aquilo, né? Então, ele fica incapaz, ele reclama, ele é um idoso que é mais reclamão, ele é um idoso que tem poucos prazeres, porque tudo cansa mais. Então, o motor ruim faz o seu envelhecimento ser ruim. Então, assim, é necessário mesmo pessoas o mais cedo possível, né? A gente fala para começar com as crianças mesmo, a pensarem em fazer atividade física com frequência, a lutarem por uma qualidade muscular para envelhecer da melhor forma possível, né? A gente hoje em dia tem inúmeros estudos que mostram que a musculatura adequada diminui a chance de óbito, diminui a osteoporose, diminui diabetes, diminui pressão alta, diminui Alzheimer, diminui todos os cânceres. Então, assim, quanto mais a gente conseguir melhorar a qualidade, e isso, né, não é falando para se matar na academia, mas é a atividade física frequente, né, com uma frequência boa. Então, aquela história de que você fazer musculação para você garantir que você vai fazer xixi sozinho quando você for idoso é verdade, então, né? Pura verdade. E a gente fala, a movimentação física, né, o esporte, a musculação, qualquer esporte mesmo que você tenha prazer, ainda melhor, né? Sim. Mas a movimentação em si, ela faz você garantir até mesmo querer se alimentar melhor, querer... a mente fica mais saudável. A gente sabe que pessoas depressivas que começam a atividade física conseguem melhorar da depressão com menos remédio do que seria, né? Então, isso é importante entender. Então, por isso, movimente-se para ontem. É isso mesmo. E é como você falou, né? É um hábito angular ali. Você começa a treinar, você já começa a pensar na sua alimentação, seu sono melhora, você já regula ali seu esquema hormonal todo e tal, né? E os fatores psicológicos que mais afeta o pessoal. O geriatra ele atende de 60 para frente. Geralmente 60 para frente. Se tem alguma comorbidade, ou, por exemplo, os pais tiveram demência cedo, ou tem alguma história maior, ou tem uma doença autoimune, tudo, a gente já começa a atender a partir dos 45, 50 anos. Legal. Mas pessoas que têm doenças de velho, digamos assim, Entendi. né? Doenças de idoso. Mas pessoas saudáveis a partir de 60. E aí a gente fala, assim, é muito visível, assim, pessoas de mais de 60 anos passaram por épocas políticas muito fortes, passaram por a criação, né, do antibiótico, então eles passaram por paradigmas e mudanças muito importantes, sabe, de saúde. Então eles envelhecem muito mais, assim, vivem muito mais, na verdade, do que os seus pais e do que os seus avós, mas isso não quer dizer mais qualidade, né, aquilo que a gente falou. Então, a gente tem que entender sobre essa importância. E aí, o idoso, a partir de 60 anos, ele realmente ainda tem muita capacidade de mudar como ele quer envelhecer, né? Uau. Então dos 60 para frente, você ainda consegue
trabalhar muito pra envelhecer dali pra frente Pra bem. envelhecer dali pra frente melhor. E E tanto porque tem gente que fala que depois dos 30 já não dá Não pra fazer consegue nada, né? mais. Não, e a gente fala do ponto de vista psicológico mesmo, sabe? Aham. Então, assim, às vezes o casamento foi muito difícil, mas você tomou a decisão, né? De perdoar seu marido, você tomou a decisão de pensar em novos amigos, você tomou a decisão de começar uma faculdade aos 60 anos, por Legal. isso que na UNB tem as faculdades, né, que Aham. abrem vaga para 60 a mais. Tem muitos cursos de inglês hoje em dia para 60 a mais. Então, você tem como voltar à sua saúde para tomar decisões. Porque ter um propósito de vida no envelhecimento faz você envelhecer melhor e querer Legal. viver mais, né? Ah, isso é muito legal. E você falou uma coisa, porque às vezes as pessoas nomeiam algo que está no nosso subconsciente, mas a gente não consegue observar, né? Eu nunca tinha parado para pensar que os idosos têm tempo para fazer novos amigos. E, de fato, talvez seja uma fase que é até mais difícil para eles, né? A gente observa muito, assim, no nosso contexto social, o quanto a nossa sociedade tem dificuldade de abraçar os idosos, porque eles requerem mais paciência, às vezes para você ouvir uma história mais longa ali, para você estar atento. Dá pra botar no 2.0. Não dá para botar no 2.0. Então, é muito legal esse olhar mesmo, porque dá uma nova perspectiva de vida até pra gente, né? Não sei, coincidentemente ou não, recentemente a gente tem se aproximado até especificamente de um casal de idosos e tem sido um aprendizado, assim, a gente observar como a estrutura do tempo é diferente, assim. É muito diferente, né? A forma de pensar. A longevidade, parece que, por incrível que pareça, se a gente fosse pegar na lógica cronológica, eles têm menos tempo de vida que a gente, mas eles vivem como se tivessem muito mais, né? Isso mesmo. Eu falo muito assim, né? Tem paciente que chega no meu consultório e por que, né, assim, que eu gosto da geriatria, porque que eu amo o que eu faço? Porque eu falo, que outra oportunidade de trabalho eu teria tempo de tomar um café com a pessoa? Eu teria tempo de saber todas as fofocas do mundo. Várias vezes, assim, saber sobre a família, sobre os netos que vão nascer, sobre o chá de revelação, receber foto do chá de revelação do neto, que eu nem conheço. Mas por quê? Porque o idoso, ele te traz para a família dele. E eu falo muito que idoso, quando ele combina com você uma coisa, ele vai tentar fazer. Sim. Não é que ele vai conseguir, mas ele vai tentar. Diferente da pediatria, por Isso é exemplo, verdade, que depende do pai e da mãe quererem fazer aquilo, o idoso, se ele combinar com você, ele vai tentar. E se ele falar que não, é não mesmo. Então, não adianta tentar comprar e dizer que aquilo é o melhor. Tenta de outro jeito, né? Então, a geriatria, ela te proporciona isso. E esse tempo é muito grande. Então, tem pacientes várias vezes que eu fico na consulta 1h30, 2 horas, 2h30, porque ele tem muita coisa para me contar e ele quer contar. É muito legal. Às vezes a consulta deve ser quase mais psicológica do que fisiológica, talvez, né? Eu falo que é tudo junto. Porque até não é tanto do ponto de vista psicológico em si, mas às vezes é coisa que ele quer reclamar dos filhos, os filhos estão querendo mandar nele, os filhos estão... Então, ele tem a liberdade ali de falar para alguém e sabe que eu vou apoiá-lo. Inclusive, quando os filhos vierem falar algo, eu falo, ó, seu pai, né, lúcido, ele tá dando conta disso, deixa fazer. Ou não, vamos combinar junto de que ele não vai mais dirigir, porque agora não tá seguro. Ou vamos melhorar o aporte físico dele para ele poder voltar a dirigir. Isso é muito comum. Então, eles sabem que eles podem contar comigo, sabe? Legal. Então, isso é muito gratificante. É isso que você falou, na verdade, não é só das crianças, não, dos adultos também, tá? Porque aí a gente atende lá na consultoria os adultos que falam que vão fazer as coisas, não fazem. O idoso, pelo menos Pelo pelo fala que a não doutora vai fazer, Priscila né? falou, quando não vai fazer, fala que não vai fazer. Eu falo isso muito até do whey, né? O whey, no Transcend, né? As proteínas que a gente tem. A gente fala assim, vamos tomar? Não, não vou. Aí você... Mas é porque é bom. Não quero. Tenta outra. E você pega muito esse caso dessa teimosia extrema assim ou não? Muito. Geralmente vem... Mas isso é importante entender. Nós três, e todos vocês que estão assistindo, também vão ficar teimosos. Quando a gente envelhece, a gente vai tendo uma rigidez cerebral, porque a plasticidade diminui mesmo. Então, o cérebro se sente confortável com tudo aquilo que ele conhece muito bem. Mas tudo que sair do eixo vai causar desconforto. Então, por que o idoso briga tanto com o filho que não cria bem o neto? É porque ele acha que não cria bem? Não. É porque ele aprendeu que o jeito de criar é aquele. Então, alguém criar diferente traz um desconforto. Então, por exemplo, o idoso é que manda, né? Você aprende que o pai é que manda. E aí, quando vem o filho e tenta mandar em cima dele, aí ele fica mais teimoso ainda, né? Então, a gente fala para tentar acordos e jeito de lidar, porque
Se Deus abençoar e a gente viver tanto, a gente vai ficar teimoso igual. Tu vai ter que ficar 2 horas me ouvindo. Já é teimoso. Imagina quando foi idoso. Uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, é se no caso do idoso tem essa lógica que muitos jovens têm de falar assim, eu vou fazer tudo hoje e amanhã eu me viro. Ou se eles têm, de fato, você nota na sua clínica, se eles têm essa preocupação com amanhã. Porque é uma coisa que eu notei muito lá em casa. Meu pai, depois que passou, assim, dos 65, hoje ele vai estar mais perto dos 80. Ele começou a ficar com muito medo de morrer. E era uma coisa que não era dele, assim. Aí ele começou a querer prorrogar aquela coisa a qualquer custo. Então, foi uma coisa que eu notei muito... Uma mudança muito rápida na forma dele de pensar, sabe? Quanto mais você envelhece, mais medo você tem do fim. Porque você percebe que tá chegando mais próximo dele. Porque os amigos já foram várias vezes, né? Porque às vezes o cônjuge já foi. Às vezes até enterrou um filho. E aí, nessa situação, eles mesmos ficam assim... Opa, o próximo pode ser eu. Pela ordem da vida, talvez seja eu. Então, começa a ter medo e começa a andar com mais cuidado, parar de correr, parar, às vezes, até de dirigir. Assim, por exemplo, ia daqui para Nápoles. Não, acho que eu vou ficar só dirigindo em Brasília agora. Você começa a ter esse medo com muita frequência. E costuma paralisar, às vezes, assim, em algum aspecto esse medo? Tipo assim, um pouco de fobia, não sai de casa, etc. Geralmente, quando ele sofreu de alguma coisa. Por exemplo, o idoso que caiu, ele morre de medo de cair de novo. Sim. O que idoso, geralmente é um transtorno. Que é um transtorno. Geralmente, aí o idoso que, por exemplo, saiu, foi no banco e entregou o cartão pro bandido, ou que levou um golpe, ele tem medo de mexer no banco de novo. Entendi. Aquele negócio, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Essa máxima é muito característica pro idoso, sabe? Eles realmente... E que é sabedoria, né? Você errou uma vez, não erra de novo. Mas eu vou contar que a gente até tenta errar várias vezes. Sim. Não, eu erro várias, você tem que aprender com seus pacientes aí. Eu erro uma vez só e não faz de novo. Mas é bem engraçado isso. E dentro dessa clínica também, quais são as características que você mais nota, assim, que os idosos têm que os tornam funcional, assim? É unânime, assim. Idoso que caminha muito, ele continua funcional muito mais tempo. Então, assim, a musculação faz o preparo físico, mas o caminhar na rua, vendo as pessoas, conversando com o cara da banca, conversando com os porteiros e tudo, faz o social da caminhada. Legal. Então, diferente do que é uma academia em que você vai e faz atividade, o social da caminhada é muito importante. Ter uma amiga para ir conversando durante todo o caminho, para falar mal dos filhos, para tudo, é muito, muito importante. Até porque a academia é um ambiente um pouco mais inóspito, assim, né? Eu noto muito isso, porque eu adoro caminhar. Então, quando eu ficar idosa, vou gostar. Eu adoro caminhar na rua. O Luiz já não gosta tanto. E eu converso com muitos idosos que eu sempre vejo caminhando na rua, assim, porque parece que vai se tornando um hábito mais comum, assim. Isso. Porque eu acho que até pela questão da visibilidade mesmo, assim, de você poder ver a natureza, os carros passando, né? Talvez isso traga uma novidade ali para a vida dele. Exato. E o idoso que se alimenta da melhor forma que ele consegue. A gente fala muito assim, é preciso eu tentar convencer o meu pai e a minha mãe a comer salada com 80 anos, sendo que ele nunca comeu salada? Não vai fazer nenhuma diferença. Assim, claro que é bom ele experimentar coisas novas, mas assim, não vai fazer diferença em questão de saúde. Se ele conseguiu ter uma saúde boa até os 80, não se alimentando tão bem, claro que ele vai continuar bem depois. E ajustando vai melhorar, né? E ajustando vai melhorar, mas assim, não vai ser o primordial, né? Mas a gente fala que na nossa geração, se a gente conseguir realmente se alimentar de uma maneira mais saudável, ou seja, muitas verduras, muitas frutas, baixa ingestão de carboidrato complexo, né? A gente fala muito sobre isso. Você vai ter uma qualidade de envelhecimento muito melhor. E não é só o corpo estético que é melhor, entende? Porque, assim, o estético hoje em dia, você paga e você tem, né? Assim, sim. Faz cirurgia plástica quando tá idoso, tudo. Mas você garantir uma qualidade realmente de envelhecimento é diferente. E o propósito. Desejar muitas coisas, sabe? Ter um propósito de vida é fundamental. E assim, você falou, beleza... Chegou lá o idoso, você fala, cara, percebo que o idoso que caminha tem uma qualidade melhor. Quando você vê o histórico, né? Porque aí você falou, você conversa lá, como é que foi teu casamento, tua infância, não sei o que e tal. Como que viviam esses idosos que você atende, que você percebe que eles têm mais... autonomia. Mais autonomia, o cérebro funciona melhor, o corpo funciona melhor.
como que eles viviam, assim, em relação à parte física e emocional? Então, o emocional, ele não forma um idoso da época antiga, porque eles aprenderam que, assim, não existia, né, diagnóstico de ansiedade, depressão, né? Isso deve ter uns 20 anos, né? Ou era uma pessoa histérica, que aí às vezes era internado, ou era psicótica, né, às vezes era internado, tomava Rivotril dose alta, e era isso, ou era uma pessoa funcional, mesmo que hoje em dia ela fosse considerada disfuncional, um exemplo, que agredisse muitos filhos e tudo. Então, esse psicológico doente da vida toda, ele foi colocado como um cobertor, sabe? Então, mesmo que tivesse um casamento ruim e tudo, ele era acobertado e socialmente não era exposto, né? Então, essas pessoas idosas dessa geração, elas aprenderam que esconder a parte psicológica, você dá conta de viver. Entendi. Então, mesmo que tenha muitos sofrimentos ali dentro. E aí, geralmente, isso desencadeia, né, até pela medicina chinesa, em outras doenças, né, ruins, né, diabetes descompensados e tudo pro emocional ruim. Mas eles chegam fisicamente bem. Porque realmente a movimentação cedo é o que faz. E várias vezes para poder sair de casa, né, dependendo do caso, né, o marido só deixava fazer a atividade física, né? Só deixava. Então, depende de como era. E pessoas que têm, que envelhecem com algumas amizades, sabe? Assim, que fazem uma diferença também. Eu já vi vários estudos, assim, que relatam essa questão da longevidade ligada ao ciclo social, né? Porque essa percepção que você me trouxe agora, que de fato existe, né? Do ponto de vista clínico, é muito notável mesmo na sociedade, né? A gente vem de uma geração, dos nossos pais, por exemplo, que não existia. Uma criança que era danada na escola era uma peste mesmo. Não era uma criança diagnosticada com transtorno. E eu não estou dizendo que transtornos não existem, tá, gente? Estou falando assim que não existia esse diagnóstico. Então, a pessoa ultrapassava essa barreira do diagnóstico e vivia. Então, assim, eu vejo mesmo meu pai, né? Que já está ficando mais introspectivo, com essas manias. Já tinha mais cedo, mas ficou cada vez mais rigoroso. Só que a saúde é um touro. Por quê? Nunca se expôs a refrigerante, veio de uma realidade até social, financeira, que não comia muitas coisas. Então, ele é daquele que come carne, legume, tapioca, o que tem ali, né, de mais natural mesmo, assim. Aí você vai ver, a gente fala, cara, pra derrubar o papai é difícil. Tanto que a minha mãe faleceu sendo quase 20 anos mais nova, muito mais cedo. Já com essa outra característica, de uma geração que já vinha com uma alimentação um pouco mais viciada em outras coisas. Então, é muito perceptível que há essa influência nessa geração. Em compensação, se eu for ligar pro meu pai para dizer qualquer problema que eu tô passando na minha vida, ele não vai conseguir falar nem 30 segundos sobre isso, né? Exatamente. E a gente sabe hoje em dia que, assim, existe muito apoio psicológico realmente para quando você está envelhecendo e quer trabalhar com esse envelhecimento, às vezes mexer em alguma coisa que está te incomodando ou que está levando a um envelhecimento doente, né? Mas várias vezes ainda tem muito a resistência, porque na época deles, né, não existia psicólogo para poder conversar, era só para quem era internado, né? Então, assim, ter alguém para conversar que não vai te julgar e tudo é uma coisa que eles ainda não entendem. Acaba que eles vão muito mais para a igreja, confessar para Deus, para o padre, né, para quem for, do ponto de vista religioso, alguma coisa emocional, do que às vezes até se expor para o médico, se expor para um psicólogo, tudo. Eles acabam vivendo mais a igreja até do que a nossa geração, porque não consegue diferenciar muito, sabe? Para quem abrir, para quem não abrir, tudo isso. Legal. E o que você percebe, assim, que eu não sei nem se tem a ver com o seu trabalho, tenho uma curiosidade. O que você percebe sobre a visão de mundo, assim, dos idosos ali de 60 mais? Eles acham que o mundo vai acabar a qualquer hora, que tá tudo errado. A gente tá acabando com o mundo. E eles estão certos. Eu tava pensando exatamente isso, talvez eles estejam certos. Porque eu fico imaginando assim, né? A gente que tá no meio de uma transição, parece, né? A gente acha... A gente é millennial, né? A gente acha algumas coisas estranhas e tal. Eu fico imaginando alguém, sei lá, com 70... Tipo teu pai, pô. Sei lá, 75 anos olhando e falando... Então, mas essa é uma preocupação. Porque, assim, existe... eu entendo, pelo menos, né? Observando. Nós somos millennials, né? Isso. 35 mais. E a gente consegue interagir ainda com algumas gerações. Mas existe um salto geracional que é tão gigantesco que, por exemplo, meu pai hoje tem 76, minhas sobrinhas têm 15. Meu pai não consegue dialogar, ele não consegue entender a lógica. E às vezes meu irmão conta várias coisas, novidades sobre como
elas estão na escola e meu pai, ele não consegue acompanhar. Por Isso. exemplo, agora minha sobrinha passou por um simulado novamente da ONU e vem para Brasília e fica, como assim? A menina tem 15 anos, como é que ela vai para Brasília participar de um negócio internacional? Não entra na cabeça entra, dele. não Então, eu imagino que ele deva sofrer com isso também, né? Sim. Porque é aquilo que você falou, talvez ele fique lutando contra a resistência de achar que tá tudo errado, né? Exato. E, na verdade, a gente vê muito, assim, o idoso, ele, mesmo que ele se esforce, eu tenho um casal de idosos que são fora de série mesmo, né? Ela trabalhou na Embaixada da França, ele é francês, e eles têm uma saúde, assim, de ferro, eles fazem atividade física diariamente, têm uma alimentação excelente, eles plantam dentro do apartamento na Asa Uau. Sul, eles têm hortinha, Massa. tem tudo, eles mesmos comem da hortinha, então, assim, Que massa. são um casal diferenciado. E ela ainda é professora de francês, com 89 anos. Ela ainda Caraca. dá aula de francês. E ele tem 84, ele faz tradução de livro de francês Uau. para português. E eles são muito funcionais. Só que ele fala que esse ano ele passou pela pior experiência da vida dele. Porque ele não conseguia alugar um carro. Ele chegou na loja e queria alugar um carro. E não existia uma Não tinha uma pessoa para pessoa, ele né? falar. Entendeu? Assim, existia uma moça que era a que entregava a chave, mas ela não sabia nada do funcionamento. Então, assim, o quanto para ele foi desconfortável. Nossa, gente. Igual eu falei pra Alana, né? Assim, a gente não consegue na clínica confirmar as consultas por WhatsApp, a não ser que o filho tenha dado o telefone. Mas se for com o idoso, a gente tem que ligar, falar, avisar. Então, assim, esse salto geracional ainda vem acompanhado de um salto de comunicação, né, de computador e tudo Sim. isso que eles não Não dominam conseguem. tanto. Mesmo E o nosso tempo hoje ficou muito acelerado, né? Porque, por exemplo, a secretária manda uma mensagem lá, ela espera que, sei lá, em 10, 15 minutos no máximo, responda. E de repente passa 1, 2, 3 dias. Porque, de repente, semana que vem abre. Nossa, a médica mandou uma mensagem. Isso, é né? exatamente assim. Então, pode. Não, exatamente isso. E só porque eu fiquei curiosa, assim, no contexto inverso, porque você falou desse casal que é super funcional e, de Super. fato, eu imagino que cognitivamente eles estejam muito ativos, né? Excelente, é. Como que o contrário também funciona? Como, por exemplo, uma pessoa que guarda muita mágoa, que é aquele mais rabugento, como que isso efetivamente influencia na saúde dele? Até do ponto de vista fisiológico mesmo. Então, a gente hoje em dia tem vários estudos que mostram que aquela pessoa que é rabugenta, que é melancólica, que é depressiva mesmo, né? Ou é ansiosa, ela aumenta todos os cânceres, aumenta a demência, porque, entre aspas, é como se o cérebro não aguentasse sofrer tanto tempo. Então, ele começa a se desligar para poder parar de sofrer, entendeu? O corpo, pela medicina chinesa, né, por exemplo, os cânceres de mama são os cânceres mais da alma que tem, né? De uma dor intratável emocional, seja de amor, seja de filho, seja de relação pai-mãe, né? Com você, né? Então, assim, são as coisas que mais da alma afetam, né? Os cânceres de próstata, né? Quando afeta a masculinidade do homem, né? Então, a gente tem na medicina chinesa vários estudos realmente mostrando sobre essa dor tratada lá. Assim como a gente tem estudos mostrando o quanto a oração melhora. Né? Pessoas que estão em hospital e que recebem oração, elas têm uma chance de evoluir muito mais favorável do que as pessoas que não recebem oração, né? Que massa. E esses idosos, né? A gente hoje vive, que você falou, que não existia um diagnóstico de ansiedade, estresse crônico e tal, mas isso afeta eles hoje, na velhice? Tipo assim, você já começa a ver alguns idosos mais ansiosos, algum tipo de estresse, tipo, trazendo esse diagnóstico aí que a gente tá se esforçando para ter, né? Com o nosso estilo de vida, você tá alcançando eles. Principalmente pela transição geracional. Então, eles se preocupam como os filhos criam os netos, como os filhos estão ou ficarão, né? E como os netos ficarão. Então, assim, tem uma preocupação de um contexto familiar sempre muito grande. Geralmente, mesmo quando eles levam um golpe grande, assim, financeiro, eles não trazem uma ansiedade tão grande. Eles ficam tristes de caírem, isso de parecerem inocentes, mas quando é alguma coisa que afeta a família, tanto a mulher quanto o homem, eles ficam pior. Então, na época do Covid, a gente teve muitos filhos que faleceram e o idoso ficou vivo e tudo. E isso afeta de um jeito muito grande, sabe? Realmente, eles se abalam muito mais. E aí, principalmente assim, tem um filho, ou tem um neto, ou os pais separaram, como que vai criar essa criança? Na época deles, não existia essa chance, né? Então, como que essa criança vai ser criada? Como que a mãe vai fazer? Como que o pai vai fazer? Então, isso acarreta um sentimento de ansiedade muito grande. E várias vezes a gente tem que medicar, porque a ansiedade atrapalha o sono, atrapalha o apetite desse idoso, atrapalha tudo, porque ele não
consegue trabalhar com a hipótese de que tá tudo bem. Sim. E o corpo já não tem mais aquele vigor para lidar com esse estilo de vida de sono ruim, dieta ruim, Não né? tem mais. Não dá mais tempo de você... Assim, você não pode perder tempo esperando. A gente hoje em dia até fala assim, geralmente antes a gente falava muito sobre não medicar o luto, né? Uhum. Aham. Mas quando a pessoa volta, tipo, ela veio com a gente em 15 dias pós-morte do marido, de um filho, alguma coisa assim. Mas quando ela volta em 2 meses e ela tá do mesmo jeito, a gente já medica. Porque é pra ela estar um pouquinho melhor, Uhum. claro. Com dor e tudo, mas é pra ela estar um pouquinho melhor, sabe? Até nesse contexto, eu lembrei aqui do comentário do Dr. João Paulo, que ele falou da importância de perdoar, né? Como é que você trabalha isso dentro do consultório? Porque eu imagino que muitos idosos chegam com essas mágoas da vida mesmo, do esposo que já traiu, dessas histórias, enfim, do golpe que sofreu. Como é que você trabalha e se você acredita que o perdão, de fato, consegue mudar, alterar ali fisiologicamente alguma coisa? Geralmente, eu começo uma máxima que a gente aprendeu com os nossos pais, que é você não é todo mundo, né? Então, assim, pro idoso, eu já uso ao contrário. Eu já falo assim, olha, isso que aconteceu com você já aconteceu com inúmeras outras pessoas. Então, assim, vários outros maridos ou esposos já traíram, várias outras pessoas já perderam um cônjuge, várias outras pessoas já perderam um filho, várias outras... E aí, né, assim, pensa o quanto você aproveitou essa pessoa nesse tempo, pensa o quanto você ainda foi abençoado porque você tá com saúde, tá bem, pode recomeçar. Então, vamos decidir ir daqui para frente. E quando você começa a mostrar para o idoso que ele tem o daqui para frente, ele começa a falar assim, opa, eu sou idoso, mas eu tenho o daqui para frente? Então, quando assim, eu passei esses dias até no consultório, uma senhora de 78 anos, a melhor amiga dela morreu. E aí ela falou assim, eu não tenho mais amiga, não sei o que, porque era a minha última amiga viva. Aí eu falei, tá, mas olha só, você tem uma filha de 56, por que não ser amigo de um amigo dela, por exemplo, né? Fazer uma amizade com alguma amiga da sua filha, ou fazer amizade com a mãe de uma amiga da sua filha, para vocês serem as 4 juntas, ou você ir para uma academia, hoje em dia, né, aqui em Brasília, Sim, né? já tem academias próprias para idosos, né? Ou você ir no Liberty Mall fazer, ou você ir fazer uma atividade, né, crochê, bordado, artesanato que tem. Então, por que não fazer algo para você entender que tem um depois, né? Aí as coisas, né? E a gente tem uma coisa hoje, que eu até falei recentemente, né? Porque é o número de divórcios de pessoas acima de 40 anos de casado, quanto tem aumentado, né? Assim, porque as pessoas querem se dar o direito de descobrir algo diferente. Não quer dizer que seja bom, porque várias vezes quando a pessoa se divorcia com 40 anos de casado, ela nem tem ideia do que vai vir, né? Sim. Porque passou a vida inteira Não com se outra divorciem, gente, por favor. pessoa. Eu falo muito isso, você tem que ter realmente certeza. Então eu falo até várias vezes assim, primeiro vamos morar separado, então vê como é que fica, sabe? Se tá uma coisa intragável, tudo tá muito difícil, então mora separado e vê se é melhor ficar sozinho ou se é melhor ficar com quem você tá. Porque às vezes as pessoas criam uma ilusão, né? De que vai ser melhor assim. E esse aumento é muito por essa expectativa mesmo de querer conhecer algo novo, porque às vezes casou muito cedo e tal, fala, caramba, eu tô no final da vida, preciso... Na verdade, o aumento é porque acabou o propósito em comum. Esse tem sido uma coisa evidente. Então, assim, a mulher e o homem trabalhavam em lugares diferentes, criavam os filhos, tudo, e agora acabou isso. Então, assim, ao invés de eles descobrirem juntos algo para fazer que os dois gostem, cada vez eles se separam mais. Então, cada vez esse homem passa a fazer mais coisas para ele e ela fazer mais coisas para ela. E aí isso acarreta geralmente uma ruptura muito grande. Porque achar que você vai ter a mesma vitalidade sexual, funcional, não é uma realidade, né? E eu imagino que a solidão tem um impacto muito grande, né, para pessoas mais velhas. E a cobrança sobre os filhos. Os pais que se divorciam acabam cobrando idosos, né? Eles acabam cobrando demais desses filhos. Essa presença. Essa presença, porque eles não entendem que vão ficar sozinhos, assim, Sim. primeira, né? Então, quando acontece, eles acabam querendo que os filhos frequentem muito mais, que os filhos estejam muito mais, e acaba que isso pesa muito no relacionamento pai-filho ou mãe-filho, né? Caraca, se divorciar agora com 37 anos já ia ser horrível. Imagina com 60. Você não Pô, inventa, outra coisa não. que eu aprendi é que não dá pra ser geriatra. Imagina se chega uma velhinha de 70... Velhinha não deve ser legal de falar, né? Vai chega uma idosa de 75 anos falar que perdeu a amiga, melhor amigo, pô, eu começar a chorar e falar, senta aqui, vou chorar junto. Mas é interessante, porque eu tenho me permitido fazer isso, assim, em vários ambientes. Eu acho que ver o meu pai me envelhecer me tocou bastante, né? De perceber, uma coisa que eu falo pro Luiz até, né? Os pais deles são mais jovens. Como
sei lá, de 10 anos para cá, a velocidade do envelhecimento, ela fica muito mais rápida. Então, eu lembro assim, meu pai não mora no mesmo estado que eu, às vezes eu ficava, sei lá, 3 meses sem ver meu pai, não tinha zero impacto na realidade dele. Hoje, quando eu fico 3 meses sem vê-lo, às vezes até me dá um choque, assim, meu Deus, como ele tá mais lento, com mais dificuldade de se locomover, de se alimentar, como ele vai criando mais dificuldades na própria rotina, assim, de mais retidão, rigorosidade, né? Então, assim, eu fico imaginando como é difícil a gente cultivar essa qualidade emocional na vida de um idoso, assim, né? E o que você coloca para eles? Vamos supor que tem um idoso aqui que vai assistir agora esse podcast e ver se... O que Vai seria... todo mundo mandar para a mãe e para o pai. Exatamente. O que seria, assim, o ideal para eles conseguirem mesmo cultivar uma saúde emocional ao longo dessa vida que ainda está por viver, né? Exato. A gente fala muito em entender que os filhos não são obrigação deles suprir as suas necessidades emocionais, né? Isso é importante, não jogar isso sobre os filhos, e sim entender que você pode ter amigos, que você pode mudar, que você pode fazer uma faculdade nova, que você pode decidir o que você quer da sua vida. Porque ter 60 anos hoje em dia é a mesma coisa que ter 40 do que era há 20 anos atrás. Outro dia eu vi meu pai, ele tem uma plaquinha de estacionamento, caraca... Como assim? Tu tá jovem, sabe? E assim, há um tempo atrás, 40 anos, eu imaginava, meu Deus, eu tô beira da morte. Né? Meu pai tem 61 anos, né? E meu pai desceu no Insano 5 vezes no dia, o Insano porque assim, né? Tem vitalidade, tem fôlego, porque Legal. 60 é muito jovem. É muito jovem ainda. Então, quando você vai pensar em tudo que você tem, é seu poder de decisão, né? A gente fala muito isso, assim, decida o que você quer e vá atrás disso, né? Então, assim, decida algo que é importante para você e vai fazer. Eu tenho uma paciente de 81 anos que fez o caminho de Santiago de Compostela. Caraca. Imagina, né? 12 quilômetros por dia durante 30 dias. Ela treinou isso durante 2 anos. Que massa. Diariamente. Mas deu um propósito, né? Com 81 anos caminhar, entendeu? Que legal. E ela tem a apneia do sono e ela ainda levou a maquininha de CPAP. Aí ela contando que ela saiu com dor no ombro, porque ela treinou a caminhada, mas ela não treinou segurar o CPAP. Treinou no dia da prova, né? Isso. A gente falou um pouco dessas doenças e fatores emocionais, né? O que hoje mais afeta o físico, né, dos idosos? A diabetes? A diabetes é algo, assim, que afeta já desde a nossa geração, né? Mas, assim, principalmente a obesidade, né? Que acarreta, né? A diabetes, a consequência, né? Ou causa. Né? Sim. É o principal fator limitador, porque com a diabetes a pessoa tem mais chance de AVC, infarto, acaba que pelo sobrepeso, pela obesidade, né, ela inflama mais, por isso que se fala muito, né, sobre Alzheimer ser diabetes tipo 3, como se fosse, porque tudo inflamatório destrói o seu cérebro, destrói o seu corpo. Então, obesidade é fator de risco para todos os cânceres, né? Então, quando a gente fala sobre a saúde física de doença, né, que mais atrapalha, a diabetes, sem dúvida, é a pior, assim, é a que tem que ser combatida, e por isso que se fala hoje em dia de tratar a pré-diabetes, antes de ter a doença mesmo, você já começar a tratar, porque as consequências são muito ruins, né? Consequência microvascular, né? Câncer de visão, rim, e a gente tem aí uma notícia boa e uma ruim, né? Porque, assim, é uma doença quase sempre evitável, né? Porque ela é uma doença muito causada por estilo de vida, por alimentação, por sedentarismo, por obesidade. É uma doença quase que sumariamente nutricional, né? Exatamente. É claro que tem um fator existem alguns fatores que influenciam, mas assim, é uma doença totalmente evitável, né? E é muito triste que a gente chegue ali com 70 anos e olhe para trás e pense, caramba, eu podia com 30 ter cuidado disso e talvez estar numa situação diferente, né? Porque esses sinais, muitas vezes, eles demoram 15, 20 anos, às vezes, para acontecer, né? Mas o teu estilo de vida já tá te direcionando ali, mostrando que você tá indo para um caminho ruim, né? A pré-diabetes, ela pode aparecer 10 anos antes da diabetes mesmo, né? Então, assim, e você não saber disso e não fazer nada, realmente é o que você falou, é muito triste, assim, você não tomar uma decisão, né? É difícil, porque a gente, até nesses dias eu vi no Instagram uma piadinha dizendo, a célula de gordura, ela fez uma promessa, ela fica ali pra sempre, né? Ela fez um pacto e nunca mais vai sair, né? Então, assim, a memorização da célula de gordura é muito grande.
Então, assim, exige muito mais esforço. Então, o ideal é que você não chegue lá para não precisar Não passar por um precisar, esforço tão né? grande. Né? Sim. Eu queria fazer uma proposta aqui para a gente fechar com uma ação. Que se a pessoa que está assistindo esse podcast hoje pudesse, assim, seguir 3 passos básicos para ela ter uma velhice saudável, quais seriam eles? Bora dividir em 2, top? Bora. Vamos dividir assim, ó. Eu tenho 30 anos, 35 anos. 3 coisas que eu posso fazer pra fazer a minha parte, né? Que nada garante que eu vou ser um idoso funcional. E passei dos 60. O que eu posso fazer pra ter Pra uma melhorar. uma Legal. vida melhor? Boa, Ótimo, boa. boa. Então, você tem 30 anos. O que você pode fazer para melhorar o seu envelhecimento, para você chegar lá com uma qualidade maravilhosa? Movimente-se é a primeira coisa, assim, se movimente mesmo. Caminhe, corra, faça atividade, faça natação, mude o esporte, vá fazer aula de dança e tudo. Faça isso. Uma alimentação equilibrada, né? A gente fala que você não precisa ser tão restritivo, você não precisa ser uma alimentação de atleta, mas você tem que ter uma alimentação equilibrada. E cuidado do seu emocional, porque isso vai fazer você envelhecer de uma forma melhor. Então, para quem tem 30 anos, esse é um segredo grande de saúde mesmo. E se você tem mais 60 anos, comece a se movimentar se você ainda não se movimenta. Segunda coisa, tenta se alimentar de um jeito um pouco melhor e com menos industrializado possível. Porque essa geração dos 60, a gente teve esse problema muito grande da industrialização da alimentação. Então, tentar evitar Coca-Cola, Guaraná, tentar evitar tantos litros de café em um dia, né? Porque isso acaba tendo um prejuízo grande. Então, a alimentação, cuida da alimentação e busque um propósito. Busque realmente, deseje muito uma coisa. Então, mas eu não sei o que eu quero. Hoje em dia, a gente tem psicóloga especializada em aposentadoria, que é para quando a pessoa vai parar de trabalhar, o que ela vai fazer da vida dali para frente. A gente tem psicóloga vocacional para idoso, Que massa. que realmente vai cuidar sobre o que ele quer fazer de transição de carreira, se ainda trabalha, se Muito não legal. quer. E a gente também fala, cuida do seu relacionamento com os seus filhos e com o seu marido, o seu cônjuge ou sua esposa, né? Porque é importante você entender que ninguém é uma ilha. Não vai dar para envelhecer sozinho e não vai dar para você continuar achando que comanda os seus filhos, né? E nem eles vão comandar vocês. Muito legal, porque eu acho que a mensagem é clara, né? Eu acho que nunca é tarde para nós melhorarmos, mas sempre há meios que nós podemos fazer para chegar numa idade avançada com mais alegria, mais autonomia, mais energia para viver mesmo. Total. Né? Não adianta nada, né? Você viver 100 anos e dos 60 para frente você não conseguir fazer sua caminhada, sair para tomar um café. Não Decidir pode a tomar muito própria café, vida. né? Decidir a própria vida, né? Poder, ver seus netos crescerem, etc, né? Então, Aproveitar o crescimento, né? E um recado que eu acho que é muito importante mesmo, é que esse cuidado realmente tem que começar agora, né? Porque é muito mais difícil você tratar depois que você já tem um problema. É muito mais fácil que você passe a vida inteira tentando evitar esses problemas, Isso. né? E aquilo que eu falei, pela rigidez cerebral, é mais difícil você tomar decisões de começar coisas novas, porque o seu cérebro fica mais enrijecido, né? Então, por isso que é mais difícil o idoso parar de fumar do que uma pessoa jovem. Exatamente por essa rigidez. Então, é importante entender quanto antes começa, melhor. Então, vocês estão vendo aí, né? É construir hoje o futuro que você deseja ter daqui a um tempo. É isso aí. A gente queria te agradecer pela sua presença. Pode falar, meu. Não, pode agradecer, eu ia agradecer. Pode agradecer. Bom, Priscila, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. A gente queria muito falar mesmo sobre esse assunto. É um assunto que assim, pelo menos não faz parte do meu algoritmo, né? Então, eu não vejo muito acesso, mas eu acho que é muito legal que as pessoas que assistiram aqui possam se informar, porque todo mundo vai ter um idoso próximo, né? Então, Sim. isso vai te ajudar a lidar melhor com ele e também passar esse conhecimento para frente, né? Tentar... Eu não sei se os idosos curtem o YouTube, veem o podcast. Curtem bastante. Eles gostam muito mais de YouTube até do que de Instagram, assim. Ah, então, eles legal. passam muito mais e tudo. Então, realmente, eu Vídeo tô grande. ficando velho. Eu também tô nessa. Então, legal que mande, né, também, pra poderem assistir, etc. Deixa aí seu recado, onde é que a gente te acha, se é um fenômeno do Instagram, inclusive, né? É verdade. A gente vai deixar suas redes sociais aqui, mas conta pro pessoal. É isso. Então, eu há pouco tempo atrás, 1 ano e meio mais ou menos, eu comecei a mexer no Instagram e realmente as perguntas são inúmeras, assim. Tem dias que eu tenho 1000 perguntas para responder.
E isso é muito frequente e realmente faço questão de responder todas que eu consigo, mesmo que eu demore um pouquinho. Mas é muito interessante, assim, saber o quanto as pessoas estão buscando qualidade, né? Legal. Hoje em dia eu coordeno um grupo hospitalar, né? Que é o Grupo Santa. Então, eu coordeno toda a equipe da geriatria. Eu fundei, né, a geriatria do grupo. Então, tem 7 anos que eu comando lá. E também eu tenho uma clínica de geriatria. E aí lá a gente tem físio, fono, terapia ocupacional, estímulo cognitivo, tudo. Porque realmente essa é a ideia de um envelhecimento bem sucedido. Fazer tudo integrado. Amplo, né? Legal. Muito bom. Espero que a gente possa ter essa conversa várias vezes, de novo, trazendo outros temas específicos, porque realmente é algo que, como eu disse, pelo envelhecimento do meu pai, me toca muito. E que a gente esteja aqui, né, com 90 anos, fazendo um podcast, conversando. Sendo teimoso, falando, não quero mudar. É isso, obrigado. Você que assistiu até agora, curte, compartilha com a sua mãe, com seu pai, com o idoso que está próximo de você. E até a próxima. Até a Valeu. próxima. Tchau. Tchau, tchau.